Olá, meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, e eu vim aqui para contar uma história para vocês. Essa história ocorreu com uma amiga nossa, uma amiga que participava de uma comunidade conosco. E ela contando a história que ela pegava um ônibus todos os dias do seu trabalho para sua casa. Esse ônibus era um ônibus interurbano. E dentro do ônibus, ela observava certas atitudes de certas pessoas que entravam, principalmente nas paradas de ônibus, não é verdade? E antes dela observar, ela percebeu também que aquele ônibus estava quase repleto. Mas havia lugares ainda. Numa parada entrou um jovem pai junto com uma criança de mais ou menos 7 anos. E ela reparou nessa criança e eles sentaram antes de passar a catraca onde tinha um cobrador. E na próxima parada entrou um rapaz, um jovem rapaz também, mas esse vestido com terno, mas bem um terno de bastante uso. Não sabia se era por usar demais ou se era peça única. Ela pensou consigo. Ele sentou no último lugar da nossa jardineira, como ela dizia. E durante a viagem, esse rapaz se levantou lá do fundo do ônibus e trouxe uma palavra. Ele falou assim: eu tenho uma mensagem de Deus para alguém de vocês. Aquilo mexeu com todos. Alguns estavam dormindo, não repararam. Eu fiquei atenta. Mas aquele moço com o seu filho, aquele jovem pai com o seu filho, esse ficou meio incomodado. Mas tudo bem, ocorreu, ele se assentou. Passando mais um pouco tempo, ele se levantou novamente e bradou: eu tenho uma mensagem de Deus para alguém de vocês. Novamente a mesma frase, a mesma palavra. Alguns viraram o rosto para ver o que estava ocorrendo, mas aquele jovem pai com aquela criança, ele ficou meio irritado com o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ninguém falou nada, e aquele jovem rapaz que estava sentado no fundo sentou-se. Passou mais um pouco de tempo, e ele levantou-se novamente e falou: eu tenho uma mensagem de Deus para alguém de vocês aqui nesse ônibus. Todos nós paramos e olhamos, mas aquele rapaz que estava com aquela criança não se deteve, levantou e falou: o senhor fique calado. E aí o filhinho dele puxou ele pelo braço, falou: papai, ouça a mensagem do homem, a mensagem de Deus. Nesse momento, esse rapaz, esse jovem pai, caiu ajoelhado, com as suas mãos nos seus olhos, chorando, mas que nem uma criança recém-nascida. Naquele momento também, o jovem rapaz do fundo se aproximou, querendo indagar alguma coisa, e na hora que ele balbuciou algumas palavras, o rapaz que estava chorando ao chão começou: você não entende, você não entende, você não entende. E aí ele, desapercebido, falou assim: mas o que eu não entendo? Meu filho é surdo e mudo e nunca falou. Todos nós, dentro do ônibus, ficamos muito influenciados. Algo contagioso naquele ônibus, algo tão grande. Em cada parada começou a descer as pessoas, e eu guardo isso no meu coração até hoje, ela nos relatou pelo final. Isso me faz lembrar um versículo bíblico, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquela criança, ela ouviu muito mais do que qualquer um que estava naquele ônibus, porque ela ouviu com os seus ouvidos espirituais. E eu, daquele dia em diante, comecei a pensar diferente, comentou ela. E vocês? O que vocês acham dessa história? Gostaram da história? Se vocês gostaram, deixe um like aqui para nós, o nosso canal Mensagem Diária. Deixem também, ative ali o sininho para dizer que vocês querem ouvir mais histórias. Se vocês quiserem contar alguma história,
e que eu venha aqui contar para essa história que ocorreu com vocês, envie para nós em www.mensagediaria.com.br. E agradecemos por mais essa oportunidade de estar junto com vocês.